Então, tá bom, vamos lá. Comecei a gravar. Deixa só eu colocar aqui. Ops. Ah, tá em cima disso. Tchim, tchim, tchim. Pronto. E aqui eu vou liberar a entrada. Tá bom. Pronto. Vamos começar então. Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, nossa última aula da semana. Hoje está muito frio. Essa semana, então, a gente vai hoje terminar o assunto de flexões de coluna. Trabalhamos então com as torções, essa semana com flexões, e aí segunda-feira flexões no plano médio e terça flexões no plano baixo. E hoje vão ser então flexões no geral da coluna. Tá bom? A gente inicia então a nossa aula com o nosso mantra Saranaka Vatu, unindo as nossas mãos em frente ao peito. Fiquem à vontade para entoar junto ou apenas ouvir. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Avivishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos então a nossa aula de hoje. Eu vou tirar minha jaqueta, mesmo estando morrendo de frio, porque ela vai me limitar um pouquinho. Mas aí vocês fiquem à vontade. Vamos lá, então. Pode ficar. Acho que a sua tá tranquila. Hoje, nossa aula, então, flexões em geral. Então, a gente vai ter flexões no plano médio, no plano baixo, novamente para que vocês possam experimentar essas flexões de coluna no corpo de vocês e decidir quais são aquelas que fazem mais sentido, aquelas que são mais agradáveis e aquelas que talvez não sejam tão legais para vocês. Tá tudo ok com o áudio? Se puder fazer um joinha para mim, sem joinha, sem nada. Bom, tudo bem. Vamos seguir assim. Eu vou colocar só um negócio do ruído para ver se. Pra ver se... Senão vai ficar fazendo som. Pronto. Acho que assim cancela um pouquinho mais esse som de fundo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a nossa aula exatamente assim, com as pernas cruzadas, a coluna ereta. Fechamos os olhos por alguns instantes e começamos a sentir o nosso corpo aqui e agora. Vá fazendo aquele caminho de se perceber de fora para dentro, olhando desde essa camada mais externa da pele, dos músculos, até uma camada mais interna, olhando para a sua respiração, seus batimentos cardíacos. Preste atenção também, veja se o seu corpo indica algum tipo de incômodo. Se observe.
Perceba quais são os grupos musculares que te mantêm aqui sentada com a coluna ereta. Então, nós vamos começar com o primeiro asana de hoje, que será a meia-lua sentada. A gente pode chamar de Chandrasana, Chakrasana também, a roda. Nós vamos levar as nossas mãos lá ao lado do corpo. Se você quiser girar, isso, vai ficar mais fácil. Ótimo. Primeiro, a mão direita vai se afastando do corpo e o braço esquerdo vai subindo lateralmente. Quando ele chegar no meio, na altura do ombro, a gente vira a palma da mão para cima e continua subindo. Assim que o braço chega lá ao lado da orelha, a gente estende ao máximo, como quem quer tocar lá no teto, e enfim lateraliza. Isso, pode permanecer ou com a mão ou com o antebraço. O importante é que não saia exato. Isso, que fique bem com os isquios grudadinhos no chão, dentro do limite confortável. Se não tiver confortável, pode voltar um pouquinho. Então a gente retorna lá para o centro, se observa um pouquinho aqui no centro, veja o que o seu corpo achou disso, dessa lateralização. Então vamos seguir para o outro lado. A mão esquerda vai se afastando, o braço direito sobe lateralmente, a palma da mão vira para cima e nós vamos subindo até chegar no limite. Estende, estende, estende. E aí, lateraliza dentro do limite confortável. Permanecemos mais alguns instantes. Voltamos para o centro. Observamos. A gente vai seguir agora com uma torção de coluna. Então, assim com as pernas cruzadas mesmo. Quem faz lótus pode entrar em lótus, fique à vontade, mas pode permanecer com as pernas cruzadas. A mão direita vai no joelho esquerdo e o braço esquerdo vai lá atrás das costas, exato, apoiando bem atrás e a gente torce, olhando por cima do nosso ombro esquerdo. Se for possível, esse braço que está lá atrás, ele pode dar a volta nas costas e agarrar o pé ou a coxa. Mas se não, só mantenha aí. Mantenha a coluna bem retinha. Isso. Retornamos para o centro. Paramos no centro, nos observamos. Perceba como você está.
E então, vamos torcer para o outro lado. Mão esquerda no joelho direito, braço direito lá para trás, torcemos. Isso, isso. Mantenha a coluna bem retinha. Se o braço conseguir escorregar, tudo bem. Se não, pode manter ele aí onde está, dentro do limite confortável sempre. Retornamos lá para o centro. Observamos novamente. Se perceba. Nós vamos fazer uma flexão de coluna agora. Se você quiser virar agora, vai ser melhor. Isso. Vamos fazer Yoga Mudra. Yoga Mudra, vocês já sabem como um mudra. Tem algumas coisinhas que o diferem de um asana. Primeiro, os pontos de contato. Quando eu estou em lótus, os meus calcanhares apoiam aqui na hora que eu desço. Quando eu não estou em lótus, o que eu preciso fazer? Vou fechar as minhas mãos e vou apoiar essa partezinha dos mindinhos aqui nos dois ossinhos. A gente tem dois ossinhos aqui. E aí a mão cai para dentro. Isso. É exatamente esse ponto que a gente vai pressionar. E aí você mantém aí. Não precisa fazer uma super pressão, porque na hora que você for flexionar, vai fazer a pressão. Ótimo. E o que a gente precisa lembrar de fazer também? Na hora que nós expirarmos e a gente for levar a testa em direção ao chão, a gente vai fazer mula banda. Mula banda, contração dos esfíncteres anais e segurar. Contrai, segura. Se soltar no meio, não tem problema, você permanece na postura e soltou, não tem problema. Tá bom? Então vamos lá. Posicionamos as mãos, inspiramos, expiração mula banda e levamos a testa em direção ao chão. A gente vai parar aonde for o nosso limite confortável e vai permanecer, relaxando bem as costas e o pescoço. E retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. Ótimo, se observe. Muito bom. Vamos para mais uma flexão de coluna, Badrasana. E a gente vai unir as plantas dos pés. Assim. Ótimo. E a gente vai trazer elas o mais próximo possível da virilha. A minha calça me prende, eu não sei se isso acontece com vocês. Isso, ótimo. E aí a gente começa fazendo aquele movimento que no balé a gente chama de borboletinha. Usa esse apoio aqui das mãos nos pés para manter a sua coluna bem retinha. Isso. Então a gente começa aquecendo só um pouquinho essa região que nós vamos alongar na virilha. Muito bom. O movimento vai cessando aos poucos. E aí o que a gente vai fazer? A cada inspiração é como se tivesse um fiozinho te puxando aqui no topo da cabeça e você cresce. A cada expiração, você leva os seus joelhos mais próximos do chão. Inspira, cresce, expira, tenta aproximar mais os joelhos do chão. Tudo bem, dentro do limite confortável, tá indo ótimo.
Muito bom. E para a gente seguir na postura, nós vamos fazer mais uma flexão de coluna agora em Badrasana. Vamos afastar os pés unidos, mais ou menos no tamanho do seu tronco. É um pouco difícil de medir, mas mais ou menos aí no tamanho do seu tronco. E a ideia é muito parecida com o Yoga Mudra. A gente vai levar a testa na direção dos pés. Aqui não é um mudra, então não tem nada que a gente tem que fazer além do movimento. Então a gente faz uma inspiração, expira e chega até o seu limite confortável. Chegou no limite confortável, relaxe, se entregue. Ótimo. Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. Este foi Madrasta, postura auspiciosa. Muito bom. Agora, a gente pode estender as nossas pernas. Eu vou fazer de lado para vocês e vou aproveitar para pegar um relógio, para eu não me perder aqui. Pernas estendidas, entramos, vocês já sabem, em Dandasana, na postura do bastão. Dicas para Dandasana. Puxe os glúteos para trás e assim os isquios vão encaixar melhor no chão. Não precisa ficar com as pernas 100% juntas, então pode dar uma separadinha. E também não precisa ficar com elas 100% estendidas. Se precisar, pode dar uma flexionadinha no joelho, se isso ajudar a manter a coluna ereta. Sinais de que você está com dificuldade para manter a coluna ereta. Você sente aqui, nessa ligação entre a coxa e o quadril, uma força muito grande. Você faz muita força. Isso é um sinal muito claro. Outro sinal, você está assim, com as costas arredondadas. Isso quer dizer que você não está conseguindo manter a coluna ereta. Mas é que esse é mais difícil da gente olhar. Se precisar, isso, muito bom. Aqui estamos em Dandasana. Mas Dandasana é só a nossa postura inicial para fazermos Janushirshasana, a postura da cabeça no joelho. Então, nós vamos começar flexionando a perna direita e vamos trazer a planta do pé direito aqui na coxa esquerda. Isso, exato. O joelho direito vai lá para o chão. O nosso pezinho esquerdo está olhando para nós. E nós vamos subir os braços pela frente do corpo, estendidos, mãos paralelas. E vamos lá buscar o nosso pé. Não precisa chegar no pé. Onde você chegou, tá tudo bem. Chegou, aí sim, flexiona a coluna, relaxa o pescoço e tudo mais. Permaneça aí, dentro do seu limite confortável. Lembre-se, é a postura da cabeça no joelho. Então você tem que relaxar bem. Porque a sua ideia, talvez, você não encoste a cabeça no joelho. Normal. Mas a sua ideia é, de fato, tocar a cabeça no joelho. Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. Voltamos para Dandasana, o bastão. E observe aqui em Dandasana. Lembrando, Dandasana é uma postura meditativa. Então, é uma postura na qual a gente pode permanecer muito tempo. E agora, já no Shirshasana para o outro lado, flexionamos o joelho esquerdo, trazendo a planta do pé esquerdo lá ao lado da coxa. Os braços sobem pela frente do corpo paralelamente e vamos buscar o nosso pé direito. Novamente, dentro do limite confortável. Se precisar, pode flexionar um pouquinho esse joelho. Isso torna um pouco mais confortável. Exato. Ótimo. E permanecemos aqui um pouquinho.
retornamos. A cabeça é a última que sobe. Muito bom. Estendemos as duas pernas. Voltando para Dandasana ao bastão. Nós vamos fazer uma postura de equilíbrio super simples, vocês já conhecem, já fizemos várias vezes, que é o equilíbrio sentado. Então, a gente traz as duas pernas próximas ao tronco, joelhos flexionados, pode trazer bem próximo. Abraça. E aqui, bem coladinhas as pernas, né, no tronco, exato, a gente vai começar a tirar o peso das pontas. Tirou o peso das pontas, vamos tirar os calcanhares e achar o equilíbrio. Se você acha que aqui está tranquilo, o equilíbrio está muito fácil, você leva a teta nos joelhos. E permanecemos. Não é um equilíbrio muito complexo, é um equilíbrio simples. Relaxe bem os seus pés, pode deixar eles soltinhos. Ótimo, volte os pés lá para o chão. Muito bom. E agora, vai permanecer assim com os joelhos flexionados, mas aí a gente tem que dar um espacinho lá para trás. Pode vir aqui para a pontinha. Pode vir mais. O máximo que você puder. Não tá aparecendo, não se preocupe. Eu tenho uma aluna aqui, gente. Não sei se vocês. Eu tô falando com ela. A gente vai fazer Naukasana para deitar. Vou até soltar o meu cabelo. Naukasana, a postura do barco. A gente faz uma adaptação, na verdade, de Naukasana aqui, porque a gente faz ele completo. Então vamos lá. Você segura nos joelhos e é como se você fosse deitar. Como se fosse deitar. Vai arredondando bem as costas, levando o queixo para o peito. Quando sentir que o abdômen está funcionando, está trabalhando, você para. E permanece aqui. Se tiver muito fácil, solta os braços. Se tiver muito fácil, estenda as pernas. Volte as pernas para o chão, se você tirou, e aí você deita de verdade. Algumas pessoas gostam de apoiar no chão para deitar, fique à vontade, deite da forma que preferir. Isso. Ah, que bom! Agora estamos aqui no chão. Sinta a lombar mais próxima do chão. Se você encaixar mais o seu quadril, a sua lombar toca mais no chão. Perceba agora este corpo aqui num plano baixo. Os grupos musculares que estão trabalhando aqui são outros. Nós vamos fazer uma postura invertida. Vocês já sabem. Vamos lá, as contraindicações. Eu sempre vou falar, mesmo vocês já tenham ouvido 60 milhões de vezes. Se você tem problemas de pressão, problemas cardiorrespiratórios, problemas na coluna, seja lombar, cervical, enfim. Se você comeu há pouco tempo, se você está gestante, por favor, não faça, ok? Ao menos que você tenha liberação médica para fazer invertidas, tá? Senão, vamos conversar com seu médico e tudo mais. Mas a primeira invertida, ela é bem simples, tá? Algumas pessoas não fazem a sequência, mas fazem a primeira. Primeira invertida que nós vamos fazer é Ardha Halasana, o meio arado. É muito simples. Primeiro nós vamos estender as pernas lá no chão. Pode estender. Unidas. Os braços estão ao longo do corpo e as nossas palmas das mãos tocam o chão. Então, nós vamos levantar as pernas, apontando bem a planta dos pés lá para o teto. Se precisar, pode flexionar um pouco os joelhos, caso esteja muito difícil manter eles estendidos.
Aqui estamos em Ardha Halasana, o meio arado. Eu tô olhando lá para trás porque é para ver se eu tenho espaço. Mas vamos permanecer um pouquinho aqui no meio arado. Ai, tá muito difícil, não tô aguentando. Aí você segura nas pernas. Mas a ideia é que você não precise segurar as pernas. Esse é uma invertida super tranquila. Desça as pernas, se precisar pode flexionar os joelhos, mas se não, desça com elas estendidas. Agora sim, a gente vai precisar de um espacinho lá atrás. Então, pode ir mais para baixo você. Isso. Eu vou também. Fica tranquilo, eu fico com as minhas pernas assim, flexionadas, não tem problema. Aqui novamente. Você pode fazer com as pernas, né, estendidas ou com os joelhos flexionados. A gente vai entrar na mesma postura. Ardha Halasana, o meio arado. Estende as suas pernas lá para cima, como você fez antes. Isso. Agora, agora um gato vai invadir a imagem. Pronto, saiu. Agora a gente vai avaliar se vai seguir ou não, ok? Eu vou fazer primeiro e aí você avalia se vai fazer ou não, tá? Primeiro, a gente dá um leve impulso e tira bem do chão. Calma. Tirou bem o quadril do chão. Os joelhos vêm bem pertinho do rosto. Aqui a gente está quase em Halasana, certo? Para chegar em Halasana, o que, que eu vou fazer? Com as pernas estendidas, eu vou tocar o meu pé lá no chão. Aqui estamos em Halasana. Halasana é uma postura delicada, ok? A cervical tem que estar bem e eu não posso mexer a minha cabeça depois que eu entro aqui. Não consigo manter a minha perna estendida. Você pode flexionar os joelhos, trazendo um joelho do lado de de cada orelha, como se fosse um fone de ouvido. E aí, você vai querer ficar no meio arado ou vai querer seguir pro arado? Pode ficar no meio arado também, não tem problema. Vai querer ficar aí? Ótimo. Isso, gente, é muito importante que vocês entendam, escutem o corpo de vocês, tá? Não façam algo que não querem fazer e não podem fazer. Retornamos devagar. Pode flexionar as pernas. Voltamos vértebra por vértebra lá para o chão. Tchum, 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 encaixando bem a coluna. E aí sim descemos a perna. Descansa agora um pouquinho, porque essa é puxada. Pode subir até mais um pouquinho. Eu vou subir, se você quiser subir também. Um pouquinho, para ficar totalmente dentro do tapete. Muito bom. Agora não vai ter nada tão difícil quanto essa. Agora vai ser mais tranquilo. Descansa um pouquinho. Depois de depois de Halasana, o arado, eu já falei para vocês. Pode ser que você sinta um levíssimo, levíssimo mesmo, desconforto na lombar, mas é muito leve, é quase nada. Se você sentir dor, não é para você fazer, nunca mais faça, para, porque não é para sentir dor. Pode sentir um levíssimo desconforto, dor jamais. E para acomodar melhor a nossa lombar, nós vamos fazer Pavana Muktasana, postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco. Isso. E aí a gente vai abraçar elas pela frente dos joelhos. Ótimo. Existe um certo vigor nesse trazer das pernas,
mas ao mesmo tempo não vamos tensionar os ombros. A força não está nos ombros. Sinta esse contato da lombar com o chão. Se quiser, pode fazer um leve balancinho. Isso. E vá cessando esse movimento, permanecendo apenas com os joelhos flexionados. E para completar a postura, nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre encaixando bem o queixo no peito. E aqui permanecemos um pouquinho. Retornamos primeiro a cabeça e depois os pés, tocando as pontas dos pés no chão. Se observe um pouquinho. Vamos fazer uma postura de extensão da cervical. Uma postura simples, mas se você tem questões na cervical, tome cuidado com ela. Vamos fazer Matsyasana, o peixe. Será que vamos ter mais uma invasão na câmera ou não? Acho que não, acho que ele se conformou. Matsyasana, o peixe. Você pode fazer essa postura de duas maneiras. A primeira e mais simples, as pernas estendidas e unidas. Aqui, com as pernas estendidas e unidas, você vai colocar os seus braços por baixo do corpo. Assim. Isso. Exato. Se você quer fazer em lótus, você entra em lótus. A partir daqui, a postura é igual. Usamos bem o apoio do cotovelo no chão, porque o que nós vamos fazer é levar o topo da cabeça no chão, estendendo bem a cervical e olhando lá para trás. Assim. Isso. Retornamos devagar. Ótimo. Pode desfazer as pernas, pode desfazer os braços. Perceba como você está agora. Vá ouvindo o seu corpo. E então, aos poucos, nós vamos girar o nosso corpo para deitar de bruços. Assim, vai girando, 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 até que você vai ficar de bruços. Isso. Aí fica mais no meio. Isso. Você pode apoiar a sua cabeça nas mãos para descansar um pouquinho e sentir o seu corpo de bruços. Algumas pessoas sentem desconforto em estar de bruços, então, por favor, se você for uma dessas pessoas, não fique assim e me avise. Nós vamos fazer Bhujangasana na postura da cobra. Vocês já conhecem. Pernas estendidas e unidas. Nós vamos levar agora ou o queixo ou a testa no chão. Ok? Queixo ou testa no chão. Assim ou assim. A gente vai fazer um Bhujangasana que ajuda a pensar um pouquinho na necessidade, na verdade, na não necessidade das mãos.
Então, a gente vai entrelaçar os dedos das mãos lá atrás das costas, as mãos em cima dos glúteos, isso. Entrelaça os dedos. Você fez do jeito mais complicado, pode ser o contrário. Isso, exato. Braços estendidos, queixo ou testa no chão. Para que servem essas mãos unidas? Porque nós vamos apontar elas lá para baixo, estendendo bem os braços, unindo as escápulas. Tirar a cabeça do chão. Depois de tirar a cabeça do chão, tiramos o peito e olhamos lá para cima. A intenção é juntar bem as escápulas. Isso. Retornamos lá para o chão, descansamos. E nós vamos fazer mais um asana aqui. Vai ser uma variação de Salamba Bhujangasana. Salamba Bhujangasana é a postura da esfinge, que, por sua vez, é uma variação de Bhujangasana, cobra. Mas a gente vai fazer a variação que é apelidada de criança assistindo televisão. Como é que a gente faz? Pernas estão unidas, exatamente como em Bhujangasana, só que agora nós vamos apoiar os cotovelos no chão. Isso, eles não precisam estar embaixo dos seus ombros. É muito desconfortável ficar com eles embaixo dos ombros. E aí, a gente forma um apoio para a cabeça com as mãos. E apoiamos o nosso queixo. Isso, como uma criança assistindo TV. Afundamos bem as costas. Se estiver desconfortável aqui, você pode levar a testa. Mas a ação cervical é bem melhor com o queixo. E voltamos lá para baixo, descansando a cabeça nas mãos. Se observe. E nós vamos girar mais uma vez agora, para enfim deitar de barriga para cima. Isso. Podemos estender nossas pernas lá no chão. Isso. A gente pode separar as pernas mais ou menos na largura do tapetinho agora. Isso. Os pés caem para fora. Braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abrimos um espacinho nas axilas, distanciando os braços do corpo. Fechamos os olhos e agora entramos em Shavasana, na postura do morto, para o nosso relaxamento. Tudo bem relaxar aqui ou alguma coisa precisa de adaptação? Para você. Tudo bem? Ótimo. Algumas pessoas precisam adaptar essa postura. Como? Flexionando os joelhos, colocando uma almofada embaixo da lombar, colocando uma almofada embaixo da cabeça, enfim. Tudo bem, não tem problema. O importante é que você consiga relaxar na postura. De olhos fechados, faça aquela mesma análise do seu corpo que foi feita no início da aula.
de fora para dentro, do mais grosseiro para o mais sutil. E aos poucos nós vamos permitindo que o nosso corpo relaxe cada vez mais. Começando pela ponta dos dedos dos pés, permitimos que o relaxamento suba pelos pés, passe pelas panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas, glúteos, até alcançar a curva da lombar e o abdômen. Segue subindo pelas primeiras costelas, alcançando toda a caixa torácica, a parte alta das costas e o peito, chegando nas escápulas, nas clavículas e, enfim, nos ombros. Permita que o relaxamento desça pelos braços, passando por cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. E ele também sobe pelo pescoço, passando pela garganta e pela curva cervical, alcançando a cabeça, relaxando cada vez mais couro cabeludo, deixando a testa lisa, fazendo com que as sobrancelhas queiram escorregar até as têmporas, fazendo com que as pálpebras se toquem com suavidade e também com que o maxilar relaxe, soltando a língua dentro da boca e até mesmo entreabrindo lábios. Agora que o seu corpo está completamente relaxado, você não precisa fazer mais nada, não precisa controlar mais nada. Apenas deixe que a mente circule por este corpo entregue ao chão.
Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas e lentas. E comece a movimentar o seu corpo, fazendo todos aqueles movimentos que ele te pede. Pode espreguiçar, pode bocejar, vai fazendo tudo que for necessário. E aos poucos você vai se colocando sentada no seu tempo, devagar. Sentada, com as pernas cruzadas e a coluna ereta, olhos fechados, preste atenção na sua respiração. Agora você não controla a sua respiração, apenas presta atenção nela. Aos poucos você começa, agora sim, a controlar a respiração, deixando ela mais lenta. Vamos trabalhar com o tempo X de inspiração e 2x de expiração. Então, se você inspira em 4 tempos, você expira em 8. Voltei. Poxa, caiu. Será que vocês. Caiu a internet e aí, enfim, caiu a aula. Mas tá dando para me ver agora? Mas é, eu espero que a gravação não tenha cortado, mas enfim. Ok. A gente tá. Enfim, eu vou cortar.
para a parte final a gente deixa o pranayama dessa forma que a gente fez, não tem problema. Não conseguimos concluir o pranayama porque caiu aqui a internet. Mas então focamos nos efeitos da prática apenas. Nos observamos. Se você puder e quiser ficar mais tempo se observando, fique à vontade. Hoje a prática foi interrompida e abruptamente, mas tudo bem. Acontece mal questões de online, né? Mas né? Para conseguir acompanhar, eu vou ver como eu vou fazer com o vídeo. Não sei se eu vou conseguir postar o vídeo, porque eu não sei se ele salvou, não sei se cortou, enfim, eu vou ter que entender. Tá bom? Então, essa semana terminamos o tema flexões de coluna. Semana que vem vamos iniciar mais um tema aí desses de movimento de coluna, para vocês irem experimentando, irem escolhendo aqueles que fazem mais sentido dentro do corpo e da prática de vocês, tá bom? Sinto muito que a gente não tenha conseguido fazer a parte de pranayama, mas pelo menos conseguimos fazer essa parte de relaxamento, enfim, um pouco de concentração. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Até a próxima. Vou pausar a gravação.